Olá, tudo bem? Nós voltamos aqui agora, nessa segunda parte desse vídeo, para falar ainda de baixa inteligência, né? A pergunta é se nós podemos dizer que as pessoas não são inteligentes. Bom, mas agora nós vamos falar da deficiência intelectual e do déficit cognitivo amplo. Ou seja, na psicologia, né? Ou na medicina. Na psicologia geral, a inteligência menos desenvolvida é frequentemente abordada sob o conceito de deficiência intelectual. Então, aquela inteligência menos desenvolvida constatadamente, anteriormente conhecida como retardo mental, que é uma palavra muito forte, né? E outra coisa, quando você fala que uma pessoa tem um retardo mental, existem graus, né? Então, a palavra retardo mental aí, ela foi retirada. E hoje a gente fala de déficit intelectual, mas no sentido de deficiência, no sentido da pessoa nascer com uma anomalia, por algum motivo, uma causa lá que a neurociência de repente vai explicar, que a psicologia abraça, a psicologia geral abraça e desenvolve uma teoria para que a gente possa entender. Então, a deficiência intelectual, a chamada DI, é um transtorno do neurodesenvolvimento generalizado, caracterizado por um comprometimento significativo no funcionamento intelectual e adaptativo, que se manifesta pela primeira vez durante a infância. Então, olha bem, essas pessoas elas não são burras, elas não são necessariamente idiotas, elas não são necessariamente imbecis. Elas apresentam dificuldades no formato de déficit, assim como uma pessoa, por exemplo, que tem um déficit de visão, que não é corrigido por óculos, que não é uma anomalia óptica de tamanho de olho ou de formato de córnea, que caracterizariam a necessidade de você fazer correções, né, na visão pela deformação, não vamos chamar de deformação ocular. Essa pessoa ela teria uma incapacidade real de visualização que poderia chegar até a cegueira ou um grau de visão baixíssimo, né? Que não seria corrigido por óculos. Quer dizer, a estrutura, haveria um comprometimento de uma estrutura central da visão que não conseguisse levar para o córtex cerebral as imagens, né? E que poderiam ser decodificadas. Então essa pessoa teria uma deficiência visual. Assim como alguém que poderia ter uma deficiência auditiva, escutar pouco, por questões de conformação da estrutura do ouvido ou até do nível do córtex, não sabemos dizer, né? Ou outras deficiências, né? Má formação de membros e tal, e que tornaria a pessoa deficiente, ou a pessoa que nasceu sem a capacidade de andar por algum motivo e tal. Então, isso são deficiências e essas pessoas seriam incorporadas. Aqui nós estamos falando especificamente das deficiências intelectuais, e essas pessoas elas seriam deficientes, elas não seriam burras, elas seriam deficientes. E como é que nós vamos explicar essas limitações? Vamos lá. O comprometimento do funcionamento intelectual, indivíduos com deficiência intelectual geralmente apresentam um coeficiente de inteligência abaixo de 70, porque não consegue relacionar coisas. Mas a habilidade do QI não é a única coisa que mede inteligência, e nós já falamos isso 500 vezes. Mas essas pessoas elas teriam, a princípio, um QI baixo, o que seria, psicometricamente falando, um indicativo de que outras habilidades também poderiam não estar desenvolvidas. Possivelmente sim, possivelmente não. Vamos continuar. As funções intelectuais comprometidas, segundo a sigla DSM-5, inclui raciocínio, resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, julgamento, aprendizado acadêmico, aprendizado por experiência, sintomas relacionados entre si, né? Sintomas relacionados à inteligência podem incluir aprendizado atrasado ou lento de qualquer tipo, seja na escola ou por experiência da própria vida, velocidade de leitura reduzida, dificuldades com raciocínio e com lógica, problemas com julgamento e pensamento crítico, dificuldade de usar habilidade de resolução de problemas de planejamento, distratibilidade e dificuldade de foco, né? Os déficits no funcionamento adaptativo, além do comprometimento intelectual, indivíduos com deficiência intelectual
exibem deficiência intelectual, isso mesmo. Déficit de funcionamento adaptativo. Além do comprometimento intelectual, indivíduos com déficit intelectual exibem déficit em pelo menos 2 comportamentos adaptativos que afetam a vida diária. Comportamentos adaptativos englobam as habilidades sociais, de desenvolvimento e práticas necessárias para realizar tarefas no cotidiano. Esses déficits frequentemente comprometem a independência do indivíduo, né? A sua capacidade de cumprir responsabilidades sociais. Às vezes, ela consegue ser incorporada aos ambientes quando as pessoas reconhecem a necessidade dele estar ali, do meio também se adaptar à existência dele. Ele pode desenvolver alguma habilidade ou algum trabalho. Então, ele tem que imaginar o grau, né? Saber o grau em que ele tem essa deficiência, para que ele possa estar ou não dependente ou não dependente do meio. Bom, então esses déficits frequentemente comprometem a independência do indivíduo, pouco ou muito, e sua capacidade de cumprir responsabilidades sociais, pouco ou muito. Habilidades adaptativas importantes incluem a habilidade da vida diária em vestir, usar a banheira, alimentar-se, alguns são capazes de fazer isso, habilidade de comunicação, como compreender o que é dito e ser capaz de responder. Alguns conseguem pouco, alguns conseguem muito. Habilidades sociais com colegas, com famílias, cônjuges ou outros adultos, né? Alguns conseguem, outros poucos. Quais são os sinais e sintomas, pelo menos aparentes na infância? A deficiência intelectual torna-se aparente durante a infância com uma variedade de sinais e sintomas que podem variar de gravidade. Alguns sinais precoces incluem atrasos ou falha em atingir marcos no desenvolvimento motor, por exemplo, sentar, engatinhar, andar, lentidão no aprendizado da fala ou dificuldades contínuas com a habilidade de fala e linguagem após começar a falar, dificuldade com habilidades de autocuidado e autoajuda, por exemplo, vestir-se, lavar-se, alimentar-se, pobreza na habilidade de planejamento ou resolução de problemas, problemas com comportamentos e com problemas sociais, falha em crescer intelectualmente, um comportamento infantil contínuo, que faz com que ele não seja uma pessoa que possa se tornar independente, problemas em acompanhar o ritmo escolar, não me entende uma aula, não presta atenção, está distraído, aquilo é enfadonho para ele, falha em se adaptar ou ajustar a novas situações, ele tem que viver uma rotina, não pode sair daquilo, dificuldade em compreender e seguir regras sociais, é capaz de fazer coisas que são constrangedoras na presença de outros, apenas por desconhecimento, por não compreender. E quais são os níveis de gravidade? A gravidade das deficiências intelectuais são caracterizadas em 4 níveis, baseados no QI e nas necessidades de suporte. Deficiência intelectual leve, o QI estaria entre 50 e 69. Pode não ser óbvia até a idade escolar, indivíduos podem aprender habilidades de leitura, podem aprender um pouco da matemática, até o nível de uma criança típica de 9, 12 anos. E podem aprender autocuidado e habilidades práticas até então. Cerca de 85% das pessoas com DI, com deficiência intelectual, se enquadram nesta categoria e muitos podem viver e trabalhar independentemente na idade adulta. Basta que eles sejam aceitos, né? Abre-se espaço para eles têm uma capacidade de aprendizado, alguma coisa eles desenvolvem, né? Mas eles têm a deficiência, vamos chamar de física. Tem a moderada ele está com QI entre 35 e 49, quase sempre aparente nos primeiros anos de vida, frequentemente com atrasos de fala. Esses indivíduos precisam de suporte considerável na escola, em casa e na comunidade. Eles podem aprender habilidades simples de saúde e segurança e participar de atividades limitadas. Cerca de 10% das pessoas com deficiência intelectual têm esse nível de gravidade. Quer dizer, quem tem um nível de deficiência intelectual leve, ele está vivendo, e são a maioria das pessoas. O moderado, ele já tem uma certa dificuldade, mas são apenas 10% das pessoas. Agora, quando a pessoa tem aquela severa, que é entre 20 e 34 de pontuação do QI, ou profunda, que é abaixo de 19, essas pessoas representam entre 3,5% e 1,5% dos casos. São casos extremados. Indivíduos nesses níveis necessitam de suporte, supervisão intensivos e vitalícios, e tem sempre alguém que cuidar. Se algum dia faltar pai e mãe,
tem que ter alguma instituição, parente, alguma coisa que possa continuar cuidando dele. Eles podem aprender algumas atividades da vida diária, mas não conseguem se cuidar independentemente, sem assistência significativa e contínua. Exemplos de comorbidades. E deficiência intelectual pode ser sindrômica, ou seja, associada a outras condições médicas e comportamentais, ou não sindrômica, ou seja, não serem síndromes. Exemplos de condições genéticas associadas à deficiência intelectual incluem síndrome de Down, que é a causa genética mais comum, síndrome de X frágil, trissomia 18, síndrome de George e transtorno de espectro alcoólico fetal. Essas síndromes nós teríamos que estudar cada uma delas, eu não vou me ocupar disso. A mais conhecida aqui é a síndrome de Down, que é uma causa genética mais comum. A síndrome do X frágil, eu confesso que eu não sei, nunca ouvi falar. A DI mais frequentemente concorre com outras condições, como o transtorno de espectro autista, TEA, e a epilepsia. Cerca de 30% dos indivíduos de transtorno de espectro autista também apresentam deficiência intelectual, apenas 30%. Ambas as condições compartilham déficit em comunicação e consciência social, mas diferem-se em aspectos como comportamentos repetitivos, interação social não verbal. A incidência de epilepsia em indivíduos com déficit de intelectualidade é aproximadamente 22%, aumentando com o nível da gravidade da deficiência intelectual. Implicações e considerações. A distinção entre déficits cognitivos gerais, como a deficiência intelectual, e outras condições, como deficiência de aprendizagem específica ou déficits cognitivos adquiridos na vida adulta, isto é, por lesões cerebrais traumáticas ou demências, é crucial. A deficiência intelectual é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por um início precoce na infância e por um comprometimento abrangente tanto no funcionamento intelectual quanto às habilidades adaptativas. Essa compreensão permite que a psicologia geral classifique e intervenha de maneira apropriada, diferenciando condições que exigem abordagens distintas. Por exemplo, um aluno com dislexia, que é uma deficiência de aprendizagem específica, pode ter um QI médio ou até alto, mas dificuldades significativas na leitura, enquanto que um indivíduo com um DI leve, ou uma deficiência intelectual leve, terá um QI abaixo da média e desafios em múltiplas áreas de aprendizado da vida diária, mas ainda assim ele é uma pessoa proficiente. A deficiência intelectual impõe um impacto social profundo, exigindo consideráveis necessidades de suporte ao longo da vida dos indivíduos afetados. A evolução da compreensão da deficiência intelectual tem levado a uma mudança de uma visão puramente baseada em déficits para uma abordagem focada no suporte e na inclusão. É importante dar suporte e fazer a inclusão quando ela for possível. Isso implica que a menos inteligência, quer dizer, a quantidade menor de inteligência, neste contexto, não é apenas uma medida de capacidade cognitiva, mas também um indicador da necessidade de sistemas de apoio robustos para facilitar a participação plena do indivíduo na sociedade. A capacidade de uma sociedade de integrar e apoiar indivíduos com deficiências intelectuais reflete sua própria inteligência adaptativa e a compaixão, reconhecendo que a qualidade da vida e o potencial do desenvolvimento de cada pessoa são intrinsecamente ligados ao ambiente e aos recursos disponíveis. Conclusão. Uma perspectiva integrada sobre a inteligência menos desenvolvida, que é o que nós falamos no primeiro vídeo e terminamos agora. A investigação sobre características das pessoas consideradas menos inteligentes revela que essa expressão é, na verdade, um simplismo que falha em capturar a complexidade e a multidimensionalidade da inteligência humana. Longe de ser um conceito unitário, a inteligência se manifesta em uma miríade de formas, e o menor desenvolvimento em uma área não implica uma deficiência global, exceto se você tiver uma deficiência intelectual constatada. A compreensão das características das pessoas menos inteligentes exige uma perspectiva integrada que reconheça a inteligência como um espectro vasto de habilidades. Não se trata de uma simples ausência de capacidade, mas de perfis complexos de menor desenvolvimento em domínios específicos. Uma habilidade que você não nasceu com ela, ou de modos de pensamento que limitam a adaptação e a compreensão do mundo. Porque
muitas vezes você foi educado de uma maneira que não te permita ter uma cosmovisão. Bom, a análise dessas características sobre as lentes que nós falamos sobre Gardner, Sternberg, Morin, Goleman e outros, da psicologia geral inclusive, sublinha a necessidade de abordagens educacionais, sociais, pessoais que valorizem a multidimensionalidade da inteligência e ofereçam suporte adaptado às diversas formas de funcionamento humano, inclusive as pedagogias, que possam fazer análises das qualidades possíveis dos indivíduos e trabalhá-las. A verdadeira inteligência, em última análise, reside na capacidade de compreender essa diversidade e de promover o desenvolvimento pleno de cada indivíduo dentro do seu contexto. Olha bem, no primeiro vídeo eu fiz um resumo, porque o texto é muito especificado e eu fui pegando partes. Eu não sei se ele ficou assim razoável, mas do primeiro vídeo dá para você perceber que algumas coisas que a gente fala ali são coisas que nós todos temos capacidade de pensar. É claro que a gente não vai fazer uma literatura, né? Mas quando você lê uma literatura como essa, tirando as expressões muito específicas, você entende, né? A questão da pessoa não se conhecer, a questão da pessoa ter uma certa habilidade, a questão das pessoas serem vironas, terem uma inteligência prática, que é muito questionado, a questão da pessoa ser simplificadora ou da pessoa ser dogmática. Isso ali que está permeado ali nas teorias ali do Gardner, do Sternberg, do Morin e do Goleman, são coisas que mais ou menos nós sabemos. E a gente tem às vezes o hábito de chamar uma ou outra pessoa dessa que tem essas habilidades menos afloradas, uma delas, algumas delas, de burras, o que estaria errado. Elas têm, não digo deficiências, mas elas têm menos qualificação naquelas áreas que poderiam ser ensinadas. Aquilo tem a ver com o modo de ser dela, com a cultura dela, com o espírito dela, vamos dizer assim, com a forma como ela nasceu, com a missão de vida dela, que a gente não sabe qual é, né? Então, a questão da inteligência é algo que a gente deve trabalhar. E a questão da pedagogia, que eu bato nessa tecla, até porque eu sou professor, eu acho que o momento de você conhecer e fazer cidadãos é o momento da educação, né? A educação tem que ser muito bem pensada. Então, essas educações que vêm aí, com esses folhetozinhos, tudo quadradinho, e quando a pessoa fala assim, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, olha, depende como você estudar. Porque você pode até, dependendo de como que você estudar, você continua não sendo ninguém na vida. Você vai ser uma peça de um sistema. Eu acho que para a gente se libertar, a educação tem que ser uma coisa assim, muito bem trabalhada, e ela vai ter que ser transformada, porque existem uma miríade de coisas que estão acontecendo e que tornam esse mundo muito complexo. Por exemplo, a inteligência artificial, que a gente tem dificuldade até de definir como inteligência, que é uma coisa que tem uma programação, mas que fazem coisas rápidas, com muitos recursos, e que a gente não tem uma visão global daquilo. E os próprios criadores e gestores e engenheiros dessas criações que formam esse aprendizado de máquina, eles próprios não entendem, eu já tenho lido sobre isso, eles próprios não entendem como que aquilo se dá daquela forma. Porque, como é um jogo estatístico, você perde a noção do todo, das possibilidades e das probabilidades, né? E os sistemas que são muito probabilísticos, eles fogem ao nosso controle, né? O sistema probabilístico ele te traz pouca informação por causa de complexidade, porque ele te dá probabilidade. Quando você chega num determinado resultado, é um resultado probabilístico. Você não sabe o que foi excluído. E, por exemplo, às vezes eu faço aqui a mesma pergunta, é claro que eu elaboro a pergunta com palavras específicas para saber o que eu quero e condiciono um pouco essas pesquisas, né? Infelizmente a gente condiciona quando você coloca alguns parâmetros. Mas eu faço em três IAs diferentes e as respostas são diferentes. É muito interessante. E tem hora que o GPT traz uma resposta mais recursiva, tem hora que o Gemini é mais inteligente, tem hora que o DeepSeek é mais profundo. Cada hora é um.
depende de como que começa aquela varredura, depende muito também das suas palavras, né? O texto que eu fiz aqui, que me ajudou a compor isso aqui, que ficou essa imensidão aqui, que trouxe muitos recursos, muito título difícil, muitas palavras difíceis que eu tive que ficar traduzindo e transcrevendo aqui, criando, aumentando o texto, infelizmente, né, para poder explicar e para poder eu entender também, obviamente. E então, esses textos que eu usei aqui, uma boa parte foram de inteligência artificial. No primeiro que aparecia ali já era inteligência, eu já tinha que ir lá dentro da inteligência e burilar e perguntar mais alguma coisa, para que não ficasse exclusivo num tônus, numa sequência que não era que eu queria o contraditório também. Bom, vamos terminar mais esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou pedir para você passar esse vídeo, eles vão ficar praticamente com o mesmo título, né? Eu vou pedir para você passar esse vídeo para frente, deixar o seu comentário, deixar o seu like para provocar engajamento e assinar o nosso canal. E desculpa que esses últimos 4 vídeos aí eu os fiz longos demais, com muita falação e com muita explicação. Espero que eles assistam, tragam a vocês, como trouxe para mim, informações, estruturação de pensamento, para a gente poder falar com as outras pessoas e começar a pensar na vida. No momento que nós ainda estamos aqui, quais são os legados que nós vamos deixar para as outras gerações, para as novas gerações, num mundo que está muito conturbado, porque ele ficou complexo de repente, né? Aumentou a quantidade de pessoas, aumentou a quantidade de mentes pensantes, as culturas saíram do armário, todas elas estão se degladiando e se miscuindo com a globalização. Houve um crescimento vertiginoso da tecnologia. Hoje você reconhece inteligência em todos os pontos do planeta. Não dá para você dizer que a Europa é desenvolvida, os Estados Unidos é desenvolvido, não sei o que é desenvolvido, não. A China é desenvolvida, o Vietnã é desenvolvido, a Austrália é desenvolvida, a Nova Zelândia tem coisas, na Suécia, aqui no Chile, aqui no Brasil, na Colômbia, em países que você nem imaginava, Estados Unidos, Canadá, etc. Então, até mesmo em ilhas, né? Você tem culturas assim verdejantes mesmo. Então, eu vou agradecer a sua atenção e até o próximo programa, pontuando com um assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.